Pessoal, estamos abrindo a imagem 2 minutos, um minuto faltando para começar o nosso estudo. Tá tudo bem por aí? A imagem, o som, se alguém puder dar o feedback, agradeço. Já vamos começar. Estamos esperando dar 9 horas, 21 horas, que é o início do nosso estudo. Ainda a minha esposa já está dando o recado, obrigado, um beijo, dizendo que está tudo ok. O Carlos, boa noite. 21 horas, vamos começar, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, vamos fazer uma prece, agradecendo a oportunidade que Jesus nos oferta de nos encontrarmos nesse estudo da obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Pedimos os benfeitores espirituais que nos ajudem no entendimento, na concentração, para que a gente possa aproveitar o melhor os estudos para servir para as nossas vidas. Então agradecemos ao Mestre Jesus, aos benfeitores, que possamos ter uma jornada iluminativa. Muito bem, hoje é dia 28 de setembro de 2020, o nosso estudo é o número 9, é a 9ª lição, do capítulo 8, o modo de ser feliz. Então vamos navegar nas palavras de Joana de Ângeles para nos enriquecer, melhorar, aprender. Bom, a benfeitora vai dizer que à medida que o ser humano foi superando as dominadoras necessidades básicas da vida, no rumo das emoções, do conhecimento, deu início ao esforço para a superação do sofrimento, para as comodidades existenciais, a conquista do bem-estar, a autorrealização, no que denominamos como felicidade. Bom, só aí nós temos, dá para ir até o fim do programa só discutindo estas colocações. Mas vamos sintetizar para entender e dar continuidade ao estudo. À medida que o ser humano foi superando as dominadoras necessidades básicas da vida. Aí nós lembramos do psicólogo Abraham Maslow, considerado o pai da psicologia humanista e também da psicologia transpessoal, quando ele fala da pirâmide das necessidades humanas, que é bem conhecida. E aqui eu vou dar uma pincelada. Olha só a colocação de Joana de Ângeles. À medida que o ser humano foi superando as necessidades básicas. Portanto, quando domina na personalidade as necessidades básicas, ele não consegue pular ou ascender para planos mais elevados no sentido psicológico. Ele não consegue melhorar algumas condições. Então vamos entender aqui a ideia utilizando o texto do Maslow. Ele vai falar da necessidade e hierarquia das necessidades básicas, ou as necessidades de Maslow. Então, qual que é a necessidade mais básica nossa como seres humanos? É ou são as necessidades fisiológicas. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, que é equilíbrio, e uma série de outras atividades fisiológicas. Então, veja bem,
Estamos agora estudando Joana de Ângeles. Para que você possa aproveitar bem o curso, a leitura, o estudo, as suas necessidades básicas têm que estar satisfeitas. Se você estiver com fome, dificilmente você vai conseguir se concentrar no estudo que estamos fazendo, não é? Portanto, enquanto as necessidades básicas não são atendidas, elas tomam a atenção do indivíduo. O indivíduo não consegue se concentrar, atender outras situações da sua vida. Ela fala aqui, por exemplo, da respiração. Se você tiver ofegante, com dificuldade de respirar, obviamente a sua concentração vai ser péssima, né? Se você tiver com sede, qualquer uma das necessidades físicas, se elas não estão supridas, a nossa mente fica fabricando imagens de nós bebendo água, comendo, dormindo bem, para que essas imagens de alguma forma satisfaçam. É uma imagem apenas, né? Ela está tomando conta porque o básico, o essencial não foi atendido. Depois da necessidade fisiológica, aparece a necessidade de segurança. E diz o texto, segurança do corpo, do emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Esta segurança faz o indivíduo se sentir confiante na sua existência, porque ele sabe que ele está amparado, cercado de afetos que são importantes para a sua vida. Depois, subindo a escala do Maslow, ele fala do amor e dos relacionamentos, que nós temos necessidade de amizades, de família, de intimidade sexual, intimidade afetiva. Subindo ainda mais um degrau na escala, ele fala da estima. Ele vai falar da necessidade da autoestima, da confiança, da conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E, por fim, a realização pessoal, que é a moralidade, a criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então veja a importância, se nós não atendemos essas necessidades que estão lá na base, que ela vai subindo, fica difícil de atender a realização que está no topo da pirâmide. Então, se você pensar em termos de autorrealização, de autoconhecimento, se você está desempregado, passando fome, com dor física, como que você vai se concentrar nestas aspirações mais elevadas? Difícil. Então, aqui, Joana de Ângeles fala, à medida que o ser humano foi superando as denominadas necessidades básicas da vida, como vimos, no rumo das emoções, ele vai subindo no rumo das emoções, contato com as emoções positivas, negativas, do conhecimento, aquisição do conhecimento, deu início ao esforço para a superação do sofrimento. Com a aquisição destas classes de situações, né, como diz aqui a necessidade básica, as emoções, os conhecimentos, isso dá condições para a superação dos sofrimentos, à medida que nós atendemos essas necessidades. E também desenvolvemos capacidades, talentos, qualidades, como diz a psicologia positiva, para enfrentar as situações difíceis. Depois ela continua, para as comodidades existenciais, a conquista do bem-estar, a autorrealização, no que denominamos como felicidade. A autorrealização é o desenvolvimento das potencialidades latentes. Aquilo que nós temos em latência, que existe em possibilidade de vir à tona, são desdobrados, são vivenciados através
desse desenvolvimento pessoal. Ainda hoje, no entanto, são várias as facetas através das quais a felicidade se apresenta. Cada um tem o seu modo de experimentar a felicidade, segundo os seus padrões, os seus conhecimentos. Para uma pessoa se sentir feliz, basta ela fazer uma viagem. Para outro, comprar um sapato. Para outro ainda, fazer um curso. Cada um de nós vamos experimentar a felicidade segundo os moldes que conhecemos, através daquilo que nos interessa, né? Eu já falei aqui, mas vou repetir, Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele vai falar da felicidade como resultado da evolução do indivíduo. Então, à medida que eu vou evoluindo, o que significa equacionar os problemas internos, resolver os débitos que eu trago internamente através de provas e expiações, o desenvolvimento de qualidades. Então, eu vou tendo sentimentos de apreciação das coisas de modo mais duradouro, mais perene, e não uma coisa fugidia, rápida, né? Quando eu fico feliz de comprar um aparelho, é uma felicidade fugaz, que logo desaparece. Mas eu posso me felicitar naquele momento. É uma amostra do que é uma felicidade, né? A gente poderia associar esta felicidade de um objeto a um prazer. É um prazer de ter aquele objeto. Nós vamos entender que a felicidade é algo mais duradouro. Mas ela diz aqui que são várias as facetas através das quais a felicidade se apresenta. Para quem está entrando hoje e não conhece o nosso estudo, o livro que estamos estudando se chama Seja Feliz Hoje, do Divaldo Pereira Franco e de Joana de Ângeles. Muito bem. Na Grécia, por exemplo, os pré-socráticos estabeleceram os fundamentos do que lhes parecia mais compatível com as necessidades vigentes, aquilo que era emergente naquele momento, surgindo uma que outra vez ou concomitantemente filósofos que adotavam tal ou qual conduta como a mais eficaz para libertar o ser das aflições, do sofrimento, auxiliá-lo no seu modo de ser feliz. Cada um deles trazia a sua experiência, as suas hipóteses, os seus estudos, como meio de libertar as pessoas do sofrimento ou com uma sugestão de aquisição de felicidade segundo os padrões da época. Predominaram por muito tempo e ainda encontramos em pauta comportamentos hedonistas, que eu já vou fazer trazer uma colocação do significado do hedonismo. Pessimistas, estoicos, sofistas, com predominância daqueles de natureza ética, fundamentados no autoconhecimento. Então, eram algumas propostas. Então, deixa eu dar a definição aqui para ficar mais claro. O hedonismo é a busca incessante do prazer como opção de vida. Teoria segundo a qual o comportamento humano seria motivado pelas buscas do prazer e de evitar o desprazer. Os estoicos, atitude inabalável diante da felicidade ou da tristeza, aceitação serena dos problemas e dos sofrimentos, os estoicos. E os sofistas, aquele que lança a mão da habilidade retórica com o objetivo de defender argumentos enganosos ou inconscientes do ponto de vista lógico. Muito bem, voltamos então ao texto. Então, Joana de Ângeles vai dizer:
Predominavam por muito tempo e ainda encontramos em pauta comportamentos hedonistas, que o indivíduo pensa somente no prazer, estar na vida é para obter prazeres. Os pessimistas, os estoicos, que suportavam sofrimentos, os pessimistas, uma perspectiva negativa da vida, os sofistas, argumentos falsos, com predominância daqueles de natureza ética, fundamentados no autoconhecimento. É uma busca da filosofia do autoconhecimento, né? Como propôs Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Bom, o conhecimento que nós estamos adquirindo agora, toda a busca que fazemos, a nossa existência vai patrocinar este autoconhecimento. Mas olha que interessante, como que o indivíduo pode se deter no autoconhecimento? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Se o seu estômago está vazio. Se ele está vivenciando tormentos decorrentes de relações inamistosas, uma situação vexatória que o indivíduo passou, enfim, tormentos que roubam-lhe a atenção, que ele fica detido nesses problemas que ele está enfrentando, ele não consegue pensar em autoconhecimento, não é? E é até lógico, porque uma pessoa que está com fome, o que ele vai pensar de autoconhecimento, né? Ele vai pensar como ele pode ganhar dinheiro para comer. O que ele pode fazer agora para obter um pão? A mente fica polarizada. Então, à medida que nós vamos resolvendo estas questões periféricas necessárias da existência, nós vamos abrindo condição para pensar em questões mais elevadas da vida, não é? Por exemplo, se eu quero conhecer a transcendência da vida, enquanto eu estou chumbado no corpo físico, fica difícil de vislumbrar, de pensar como que é a vida espiritual nos planos mais elevados. Por quê? Os parâmetros que eu tenho são os parâmetros da Terra, os parâmetros que nós temos. O parâmetro de lugar bacana, bonito para nós é um jardim floreado, um bosque cheio de pássaros, de frutas, verde. É o parâmetro que nós temos. Além do corpo físico, existem belezas inimagináveis, como horrores também absurdos do que pessoas fazem com suas vidas. Então, o corpo, ele limita, ele restringe esse acesso às aspirações mais elevadas, né? De vez em quando nós temos o patrocínio de um benfeitor espiritual de nos levar a uma região mais amena, mais feliz, de mais estudos, de relações mais amistosas, que serve de motivação, né, para o indivíduo sair dos medos que o consomem na vida presente diante das dificuldades que está enfrentando. Muito bem, vamos mais adiante. Deixa eu ver aqui, dar uma boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos, que nós possamos trocar ideias legais de crescimento. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, materialistas e espiritualistas travaram e prosseguem em longa batalha cultural e sociológica a fim de manterem os seus fundamentos para que arrebanhem adeptos capazes de entregar-se-lhes em regime de totalidade, como algumas religiões, que faz a cabeça do adepto ou do neófito para arrebanhar para o seu círculo, para os seus interesses. Precisa ver se o interesse é ético, desejando fazer o bem do indivíduo, e não alienar como determinados grupos
que os seus líderes religiosos ou filosóficos alienam através de lavagem cerebral os seus adeptos, entregando as suas vidas totalmente aos interesses deles. Gente, aí a gente começa a pensar no débito que eles assumem com determinadas coletividades, que depois vai levar alguns séculos para arrumar toda a desordem, todas as encrencas que eles estão causando na vida de pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm objetivos, e por conta dessa alienação, é claro que tem a cota de responsabilidade do indivíduo, ele simplesmente abre mão dos seus projetos para atender esses fanáticos que são fascinados, né, fascinados por obsessores que os dominam totalmente. E vice-versa, né, porque eles dominam os obsessores também. Com o advento do cristianismo nos primeiros séculos, espíritos de alta estirpe evolutiva estabeleceram regras severas a respeito do mundo e de seus males, em razão dos conceitos existenciais em torno da vida na Terra. Em consequência, optaram por fugir dos seus perigos e paixões, buscando o insulamento em tentativas de submeterem a matéria a eles, né? Maltratando-a ao talante da vontade. Agora, é curioso essa colocação de Joana de Ângeles, quando ela fala desses espíritos de alta estirpe, que se entregaram a essa reclusão no seu tempo. Provavelmente, no seu tempo, era a opção que eles tinham para tomar. Talvez não existiam outros caminhos, outros modelos. Então, olha só. Com o advento do cristianismo, nos primeiros séculos, espíritos de alta estirpe evolutiva estabeleceram regras severas. Será que estas regras severas conseguem aplacar os ânimos, os desejos do indivíduo? Depende de como o indivíduo aplica estas regras, não é? Se ele consegue discernir ou aplicar de modo construtivo na correção de alguns comportamentos, ou ele torna estas regras, estas condutas neuróticas, de forma a se autoflagelar e apenas exigir do corpo uma mudança que não vem dele, do corpo, vem do psíquico, vem da alma, do espírito, das suas jornadas, das suas trajetórias, né? Mas é o que eles tinham para a época. Olha só, estabeleceram regras severas a respeito do mundo e dos seus males. Eram espíritos de alta estirpe, mas tinham limites nas suas percepções, né? Por conta dessa visão de mundo. Aí a gente poderia pensar em outras teorias. Por exemplo, a vinda dos capelinos para a Terra, o degredo daquele mundo aperfeiçoado em relação ao mundo físico. Tem uma colocação de Emmanuel que é muito bacana, que explica algo que para mim até então era uma incógnita. A metempsicose, você já ouviu falar? A metempsicose é a ideia do espírito reencarnar em corpos de animais. O que o espiritismo abomina e diz que isso não acontece. E realmente seria uma regressão, né? O espírito que está já na fase humana, ele não volta a experimentar os corpos primitivos. Mas voltando à metempsicose. Então, no passado, os egípcios também tinham a ideia da metempsicose, que eles poderiam reencarnar em corpos de animais. Sabe por que essa ideia? Porque os capelinos, morando num planeta muito mais evoluído, quando eles foram
degredados de lá para o planeta Terra, é como se eles estavam entrando no mundo primitivo e reencarnando em corpos de animais. Tal a brutalidade dos corpos dos seres humanos na época. É como se fossem de um animal, mas era um corpo bruto. Por isso a teoria da metempsicose. Então o espírito não reencarna no corpo de animal, mas os capelinos, ao reencarnar no corpo do ser humano, é como se fosse de um animal, tal o atraso desse corpo em relação ao mundo que eles viviam. Então isso explica. Bom, e por conta disso, dentro desta colocação de Joana de Ângeles, desses espíritos elevados, a visão que eles tinham de mundo era uma visão de um mundo bastante problemático, um mundo pecaminoso, cheio de erros, de maldades, etc. O que não deixa de ser verdade por conta das guerras, dos martírios que as pessoas estavam sujeitos por conta da barbaridade destas épocas. Muito bem. Então, estabeleceram regras severas a respeito do mundo e seus males, em razão dos conceitos existenciais em torno da vida na Terra. Em consequência, optaram por fugir dos seus perigos e paixões, buscando o insulamento, o isolamento, em tentativas de submeterem a matéria, maltratando-a ao talante da vontade. Né? Graças a Deus já superamos essa fase. Imagina você ficar se dando chicotada e chibatada para vencer o egoísmo, vencer o orgulho, vencer a inveja que nós possamos ter dos outros. Então, nós avançamos no conhecimento, tanto da filosofia, como das áreas sociais, e a psicologia também, mostrando os efeitos que os maus tratos ao corpo faz ao indivíduo, como as próprias emoções desordenadas, desajustadas, o quanto isso somatiza e gera uma série de perturbações. Então, estes conhecimentos vieram aclarar a nossa visão de realidade. Jesus propôs que amássemos a Deus, ao próximo e a Deus, né? A Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Como nós poderíamos evoluir se nós nos batêssemos, nos colocássemos para baixo? Ao contrário disso, o mestre de todos os mestres propôs o amor, cuidar bem de si mesmo, como se fosse um amigo, ser amigo de nós mesmos, simpáticos à nossa personalidade. Não quer dizer conivente com os nossos erros, mas cientes dos nossos erros para poder trabalhá-los e modificar aquilo que for possível. Então, nós não vamos fazer isso, não vamos conseguir através de tormentos, não, tem que ser através do amor. Agora, a gente também vamos pensar no seguinte, na lei de causa e efeito. Quem eram esses espíritos que estavam reencarnando? Quais eram os compromissos que eles tinham com o planeta Terra? Ou até, quais eram os comprometimentos psicológicos que traziam de buscar esse refúgio, buscar essa reclusão e não viver no meio social? Eles tinham problemas de convivência social? Sabiam lidar com estas questões? É para se pensar também. Desde então, o extraordinário santo do deserto, que viveu mais de 90 anos em cavernas diferentes, ao terno Francisco de Assis, ela fez uma citação de um sujeito, Antão, e agora de Francisco de Assis, como modelos de comportamento. Então, ao terno Francisco de Assis, esse era o modo esse era o modo de ser dos veneráveis apóstolos do amor. Este era o modo de se comportar, era o que eles sabiam. E da renúncia, né? Apóstolos do amor e da renúncia, na luta quase intérmina para a conquista do reino dos céus. Então aí a gente vê muitas religiões onde os adeptos eles vivem
afastados da sociedade, buscando a santificação, a melhoria pessoal, como diz aqui Joana de Ângeles, buscando o reino dos céus. Agora, a gente pensa no seguinte: nós poderemos fazer uma reflexão nossa mesmo morando dentro do centro espírita. Uma coisa é você ir semanalmente no centro, periodicamente, e participar de uma atividade, de um tratamento espiritual, de um curso. Então, o encontro dos amigos é uma coisa gostosa, satisfatória, é um exercício da fraternidade. Outra coisa é você morar com essas pessoas todos os dias. Aí começa a estremecer essa fraternidade, essa solidariedade, esse desejo de fazer o bem. Não que nós vamos abrir mão de tudo isso, mas as intrigas começam a aparecer. As dificuldades de relacionamento, a disputa de poder, em qualquer religião, em qualquer empresa. Mas como somos espíritas, estamos fazendo uma reflexão a respeito de nós. E por que isso? Por causa da nossa condição evolutiva. Enquanto nós não resolvemos as nossas pendengas, as coisas não resolvidas, nós somos melindrosos, frágeis, suscetíveis, inseguros. Nós nos afetamos pelo que os outros fazem ou não fazem. Né? Alguém não nos cumprimentar pode ser uma catástrofe na vida da pessoa que se sente rejeitada. Né? Então, esse modelo de Francisco de Assis e de Anton, né? Isso mesmo, Anton, era o que eles tinham para a época, né? Que provavelmente inspiraram muitos buscadores da verdade, os neófitos nas suas doutrinas, buscando seguir esse caminho. E aí eu faço aqui uma colocação que eu já ouvi muito no centro espírita, algumas pessoas dizem: eu vou deixar o centro espírita porque tem muita falsidade no centro espírita. Eu falo, mas por quê? Porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Como assim? Pregam uma coisa nos estudos, no Evangelho no Lar, e lá às vezes uma pessoa é ríspida, a outra não olha, não cumprimenta, o outro quer saber mais do que todo mundo. E eu digo, mas é por isso que eles estão lá. Porque tem problema, não é porque eles são santos. Porque se eles fossem santos, santificados, eles não precisariam ir lá. Eles estariam fazendo trabalhos mais abrangentes. Então eles vão lá porque tem necessidade, todos nós estamos buscando melhorar. E nós ainda temos comportamentos inadequados, temos crises, temos chilique, de vez em quando a gente se estrebucha diante de algumas coisas. Isso faz parte do quadro humano ainda. Então não espera uma santificação que você também não obteve. Porque se você fosse tão santificado ou tão coerente com o conhecimento que você tem do Espiritismo, você aceitaria o erro dos outros. Você seria tolerante com as dificuldades que as pessoas têm de se manter equilibradas. Então, continua indo no centro, enfrentando pessoas difíceis e legais, que todas estão a fim de acertarem, de melhorar. Né? Você se excluir é muito fácil, você ficar na sua casa criticando, porque você não é testado nos relacionamentos interpessoais. Quando você é confrontado ou rejeitado, é aí que nós vamos ver a sua espiritualidade de tolerar ou de saber lidar com estas questões. De resto, é só teoria. Muito bem, então eu ia falar alguma coisa que me fugiu sobre esses modelos, né? Sim. Então, é natural que entre os congregados de determinadas religiões, os seguidores de determinados líderes, santos, etc., não vão se comportar como o seu líder, porque o seu líder é um missionário. Francisco de Assis, quem que tinha altura evolutiva para fazer o que ele fez?
na época dele? Ninguém. Por quê? Porque ele era um missionário. Poderia haver outros missionários? Claro que sim, mas missionários. Os adeptos são aprendizes. Eles não vão conseguir fazer o que o seu líder fazia por falta de estrutura psíquica, de evolução. Então, nós encontramos ao longo das épocas aí, os adeptos distorcendo, jogando seus interesses em cima das questões espirituais e religiosas, buscando poder, buscando apadrinhamento para os seus interesses, uma série de distorções por conta do nível evolutivo. É óbvio que eles não têm alcance dos seus mestres. Alguns, outros poderão até ter. Muito bem. A evolução do pensamento demonstrou que não é a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito. O espiritismo há muito fala isso. Não é flagelar o corpo que está resolvido. Não é se privar de alimento, entrar em jejum, que está resolvido. Tem que mudar o comportamento, tem que mudar os hábitos, as tendências, as inclinações, desenvolver as qualidades para que consigamos nos modificar. Senão, que maravilha, você faz faz um workshop de Shibata. O workshop de Shibata. Cada um vai pegar uma Shibata, vai ficar 1 hora se chibatando, dando chicotada para se purificar, para sair mais livre, mais leve diante dos seus pecados. Não, eles vão sair cheios de dores, precisando de hospitalização e mais perturbados, porque os seus pecados, as suas culpas ainda permanecem cravadas em suas peles. Nós precisamos de superação, de crescimento. O Peirce da Gestalt Terapia falava isso. Para sair de uma neurose tem que crescer. Se eu continuo no mesmo patamar problemático, nesse patamar onde eu provoco as pessoas, eu sou irritadiço, eu sou exigente, eu continuo com esse comportamento. Para eu melhorar, eu tenho que ir um patamar a mais, porque aí eu amplio a minha capacidade de compreensão, de tolerância, de amizade para com os outros, né? Senão, não adianta. Então vamos lá. Então ele fala que não é decorrente dos distúrbios da carne que vai vir a purificação. Deixa eu ler aqui para pegar sentido. A evolução do pensamento demonstrou que não é a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito e o encarceram no erro. Como a gente fala, a carne é fraca. Fraca como? Tem carne forte? Tem carne lúcida? Parece que não tem, né? Tem pessoas fracas no corpo, que comandam o corpo. Então, encarceram no erro, no crime, nas ideologias perversas, mas é o ser em si mesmo, é o ser que é fraco. Que se, havendo permitido deslizes sob a ação nefanda do egoísmo, renasce assinalado pelas mazelas que o afligem. Fica bem mais claro, não é mesmo? Precisa explicar mais? Então, vamos lá. Danos que aturdem o espírito e o encerram no erro, encarceram. No crime, nas ideologias, são tudo escolhas que o indivíduo está fazendo. Não é a carne que o arrasta para aquela situação. A gente, olha, vou dizer, nós somos muito criativos, viu? Nós inventamos umas mentiras, como a psicologia diz, de resistência, de fuga da realidade, né? Que para nós às vezes basta, a gente consegue se convencer, né? Ah, mas eu fiz de tudo, eu tentei, olha, você não sabe como eu tentei, mas a carne é fraca, né? O indivíduo se propõe, não, mas agora eu vou melhorar, eu vou fazer uma peregrinação, e o indivíduo se coloca em condições inumanas, né? Jogando
os seus erros nas costas do corpo. O corpo é responsável. Deixa ele sofrer um pouco que as coisas melhoram. Nada, você vai voltar com o corpo deturpado, o corpo doente, alterado, que pode não funcionar mais adequadamente. Mas aí alguém pode refutar e dizer, mas tem pessoas que alcançam a graça. Sim, tem pessoas que com a fé conseguem resultados, não é? Aí também entra o que o Espiritismo vai ensinar sobre a lei de causa e efeito dos merecimentos que o indivíduo tem. Você pega um bandido que está cheio de tragédias na sua vida. Que merecimento que ele tem de receber ajuda se ele está num padrão patológico de comportamento? Que merecimento que ele tem para receber alguma coisa? Se ele receber alguma coisa, ele vai mal usar esta coisa, né? Não é que a divindade esqueceu dele, é que ele esqueceu da divindade. Ele se afastou das possibilidades de ser ajudado. Agora, aquele outro que tem merecimento, ele abriu mão dos caprichos, ele se doou ao bem dos outros, ele está sendo altruísta, construtivo, ele está fazendo bem, ele está gerando harmonia. É por isso que as coisas podem acontecer. Depende. A necessidade da reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento, pelas disciplinas impostas em favor da reeducação, mediante a construção do bem que dignifica e ergue a vítima, assim como ilumina o equivocado. Aí estamos falando da lei de ação e reação, não é? Não é um sofrimento inócuo, um sofrimento que vem do nada, né? Não, mas é um sofrimento decorrente de ações pregressas. Existe um vínculo entre o que está acontecendo agora com as suas realizações do passado. Então você pega uma chibata e começa a se bater, qual a relação que tem esta chibatada com o seu comportamento, com aquilo que você traz do passado? Você está mortificando as suas costas, de repente, o seu débito é na área visual, é na área da epiderme, é na área de um problema interno do coração, enfim, que tem um vínculo com aquilo que o indivíduo criou. Porque senão ele está fazendo, tomar um medicamento. Você está com dor de cabeça e toma um medicamento para outro fim, para outro objetivo. Agora me escapou. Então não adianta, né? Se você não consegue dormir, não é tomando um antigripal que vai resolver. Você tem que tomar um indutor ao sono que o médico vai indicar. Senão não adianta. Imagina que você esteja com problema do estômago, com uma úlcera, você vai no médico e ele vai abrir o seu coração. Não, tem alguma coisa errada, tem que ter uma vinculação. Assim, pensando de forma parcial e não profundamente, depende das necessidades do indivíduo, porque pode afetar outro órgão, algo que o indivíduo tenha feito consigo. Então, a necessidade de reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento, pelas disciplinas impostas em favor da reeducação. Então, o indivíduo é um esbanjador que usa o dinheiro somente para os seus apetites, etc, etc. Numa existência seguinte, ele pode vir com restrições na área econômica ou até cognitiva, porque ele não sabe usar o dinheiro para o bem, somente para se atormentar. Então, é uma regra difícil dele enfrentar, mas que vai ajudar a corrigir, a se reeducar para não usar de forma inadequada. Percebe? O modo mais eficaz para ser-se feliz, diz Joana de Ângeles, pode reduzir-se às duas solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrestre e ainda permanecem desatendidas.
amar ao próximo como a si mesmo, e não lhe desejar o que não queira para si próprio. Algo que precisamos aprender. Olha que interessante. O nosso grupo familiar é formado de pessoas afins e não afins, de amigos, de parentes, de desconhecidos, vai mudando de acordo com as necessidades evolutivas. Quando nós estamos diante de pessoas não afins, nós vamos aprender a amá-las através da experiência comum de morar na mesma casa. Então, eles vão ter atividades conjuntas ou vão se ajudar por conta das necessidades do grupo familiar, e isto vai fazendo desenvolver afetividade um pelo outro. Então, você pega dois irmãos que são inimigos e nascem como filhos de um casal na mesma casa. E esta família tem dificuldades e esses dois irmãos são obrigados a fazer algumas coisas para vender em semáforos ou para vender no varejo, alguma coisa. Então, eles se ajudam. Esta ajuda, este comprometimento comum dos dois, está fazendo os inimigos do passado ou os desconhecidos do passado se aproximarem. Esta aproximação, esta necessidade mútua de que um ajude ao outro, está desenvolvendo germes da afetividade, da solidariedade, do amor. E assim vai se transformando, saindo de uma coisa inamistosa em algo amistoso, no qual eles podem contar um com o outro para o resto da existência. Não é muito interessante os programas evolutivos? Muito bem, voltando ao texto. Então, amar ao próximo como a si mesmo e não lhe desejar o que não queira para si próprio. No amor encontra-se o jeito de cada qual ser realmente feliz. No amor. O amor ainda precisamos descobrir, estudar mais, vivenciar mais. Todos os benfeitores espirituais falam de amor, começando pelo Mestre Jesus. A felicidade independe de valores externos, embora alguns contribuam para a harmonia do ser e o estabelecimento de conforto, de benefício e de paz. Então, nós vemos que a felicidade é democrática. Você não precisa ter a carteira cheia, não precisa ter contas no exterior, uma série de bens para se sentir feliz. Depende da sua subjetividade, do seu modo de lidar com a vida. Os bens materiais poderão ajudar a ter acesso à cultura, aos bons livros, boa alimentação, plano de saúde, viagens que podem enriquecer o espírito. E isso não é um privilégio, isso faz parte de uma programação reencarnatória. Aquele paupérrimo que está vendo tudo isso só está acusando a divindade. Olha só, tudo privilegiado. A gente aqui passando fome, passando necessidade e eles esbanjando. Tudo de bom acontece para eles. A vida é programada, não é sorte nem azar. Você que hoje talvez não tenha acesso ao que aquele outro tem, talvez esbanjou demais ontem. Talvez usou demais somente para os seus interesses, em detrimento de familiares ou de pessoas próximas que precisavam de uma migalha e você não dava. E hoje você é obrigado a viver de migalhas. Não é? Aquele que hoje está na abundância está aprendendo a usar os recursos para enriquecimento dele mesmo e do seu meio. Se ele mal usar esse dinheiro, ele vai ter que dar conta disso. De algum jeito ele vai ter que reparar. Ou voltando novamente na riqueza e agora aprendendo a distribuir para mais pessoas, ou voltar nas restrições, na pobreza, na dificuldade, para aprender a valorizar aquilo que ele esbanjou, que não era dele, era um empréstimo da divindade. Nós nos vemos detidos em determinados papéis e parece que a vida se resume nesses papéis fixos. E esses papéis são salas de aula, são lições que nós aprendemos. O rico e o pobre passam pela mesma experiência. A mesma experiência. Veja aquela mensagem do Militão Pacheco no livro O Espírito da Verdade, com o título do capítulo
o Espiritismo pergunta. Leia aquela mensagem, você vai ver que nós já vivenciamos em todas as etnias, em todas as condições sociais, em todas as condições físicas, beleza, feiura, saúde, doença. Tudo isso faz parte das nossas experiências. Então não é privilégio. E também através de recursos especiais que é possível promover o indivíduo, auxiliar a sociedade a crescer. É uma visão altruísta, né? E não egoísta de pensar o indivíduo fica com US$1 bilhão no banco só para ele. Gente, tem alguma coisa errada. A crescer, multiplica as oficinas de trabalho, dar garantia de dignidade para a sobrevivência no corpo, proporcionar leis justas e diluir as arbitrariedades, muito do agrado das humanas paixões dissolventes. Então a finalidade é essa. Aquele egoísta que guarda o dinheiro só para suas necessidades, ele favorece o empobrecimento do seu entorno. Então ele vai ter uma vida arriscada de sair na rua e ser assaltado, de alguém entrar na fortaleza dele e ser assaltado. Se ele ajudasse a melhorar as escolas, as comunidades pobres, dando educação para aqueles que não têm recursos, ele estaria melhorando as condições para todos. Todavia, é a consciência ilibada, sem erros. É a consciência ilibada em decorrência do dever retamente cumprido que a proporcionam sem qualquer restrição a felicidade, a alegria ou o amor. O Espiritismo, nesse sentido, faculta o encontro com a consciência, se conscientizar, se achar no mundo, mediante o autoencontro, auxiliando-o no entendimento das leis que regem a existência e que devem ser atendidas com o equilíbrio desejável. Olha essa colocação que interessante. O entendimento das leis. A lei de causa e efeito rege a nossa evolução. Me parece que toda discussão que fôssemos ter sobre qualquer assunto, abrir um centro espírita, trabalhar na área assistencial, escolher uma profissão, se casar, antes de mais nada, tem que pensar nas leis que regem os nossos destinos. Lei de causa e efeito. Eu vou ajudar aquela comunidade com qual propósito? Lei de causa e efeito. Qual o propósito? É para o meu egoísmo ou é para ajudar a comunidade? Os bens que eu estou levando para determinadas pessoas, com qual finalidade eu faço isso? Eu abro a minha conta de poupança e só vou guardando dinheiro. Qual é a finalidade disso? Eu posso desencarnar e o dinheiro fica lá. E eu adquiro débito porque aquele dinheiro é para circular e não é para guardar. A certeza da imortalidade da alma confere inefável alegria. A certeza que é uma prioridade. Talvez é o que nós devêssemos nos debruçar para nos conscientizar. Eu sou imortal. Tudo vai passar. A certeza da imortalidade da alma confere inefável alegria por proporcionar a continuidade dos esforços íntimos para a completude de todas as aspirações. O que nós estamos fazendo hoje vai haver continuidade. Então você pega o indivíduo que hoje a vida dele é trabalho, descanso, trabalho, descanso. Quando ele desencarnar, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer na vida espiritual? Ele vai buscar um sofá para ficar sentado no sofá assistindo televisão? Então, o indivíduo que tem o projeto, ele está trabalhando numa obra assistencial, ele está trabalhando numa tese no seu curso universitário, ele está dando aula de curso técnico para pessoas carentes ou mesmo remunerados.
estas pessoas têm projetos, elas vão desencarnar e têm continuidade em suas atividades. Aqueles que têm projetos significativos para eles. O indivíduo pode desencarnar e escolher fazer outra coisa que seja mais significativa. Mas os esforços que estamos empregando agora, eles não vão se encerrar, acabar. Na vida espiritual, nós vamos dar continuidade com mais recursos do que temos aqui. É claro, fazendo essa ressalva, depende das necessidades do indivíduo, dos projetos, daquilo que deixou pendente, se isso que ele está fazendo é significativo. Uma pessoa hoje que funda um centro e esse centro atende muitas pessoas, está na cara que ele, ao desencarnar, ele vai continuar trabalhando naquela casa, né? Ele tem endereço, ele tem projeto, ele está fazendo alguma coisa de útil para a sociedade. O ser humano dignifica-se sabendo que os seus labores e o seu modo de ser, condigno, não se diluem. É isso, não se dilui, continuam. Desse modo, nunca meças esforço para superar-te cada dia, aspirando ao melhor. Algumas pessoas dizem, meio para baixo, né? A que adianta eu melhorar? A minha vida vai ficar de qual jeito? Vai continuar tudo igual? Será? Será que você não vai abrir outras frentes em sua vida? Será que as suas energias não vão atrair coisas legais, boas para o seu crescimento? Sabe por que eu falo isso? Porque você não está só, o seu mentor está sabendo o que está acontecendo e toda a equipe espiritual. Então não se largue, não se jogue fora, continua com você. Então, aspirando ao melhor, essa melhor parte a que se refere Jesus no diálogo com Maria e Marta, na residência de seu irmão Lázaro, quando a primeira, a Maria, mantém-se em contemplação e aprendizagem das suas lições e a outra aturdida com as pequenezes do exterior. Enquanto Maria queria aprender os ensinamentos de Jesus, a Marta estava preocupada em limpar a casa. Limpar a casa ela pode fazer todo dia. Estar em contato com Jesus naquele momento era só uma vez. Tudo tinha que ser deixado para trás para estar com Jesus. É necessário eleger-se a ação do bem, iniciando-se pela transformação moral para melhor. A autenticidade de realizações edificantes e permanente espírito de abnegação. Eleger o bem, eleger a ação do bem, como nós temos falado, treinar, fazer preces para os outros, ser simpático com os outros, fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Nós temos momentos de força, de superação e momentos de fraqueza, de fragilidade. Ora nós ascendemos, ora nós descemos. Isso faz parte e não nos desqualifica. É a mesma coisa que o aluno que está na escola. Ele entende algumas matérias, não entende outra, vai adiante. Quando ele volta a ler aquela matéria anterior, ele não entende, de novo tem que estudar mais, ou às vezes entende porque já estudou algumas mais adiantadas. Enfim, o conhecimento não é retilíneo. Ele tem altos e baixos. A transformação também não é retilínea. Tem altos e baixos. Então, porque você cometeu um erro, não se coloque para baixo, não se desqualifique. Né? Corrija, pisei na bola, posso corrigir. Eu não preciso levar a vida inteira de cara amarrada ou me sentindo culpado por causa de um erro. Eu posso corrigir através de uma atitude construtiva, saneadora. Né? Nós temos que ter agilidade nisso para não perder tempo. Então, estamos terminando. Não faltarão aqueles que te verão com estranheza, porque estão fascinados com as miragens do prazer transitório e do mundo físico, a cada instante em contínua transformação. Você se dedicando ao bem, eles vão achar estranho, esse cara está louco, né? E eles detidos, presos
vampirizados pelos poderes. Nunca te envergonhas, portanto, do teu modo de ser feliz, no sublime serviço do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não há alternativa. Afinal, somente o amor tem a duração eterna, porque procede do Criador, cuja obra é a mais extraordinária manifestação desse amor, a criação de Deus. Avança com a tua forma especial de ser e de servir e não te constranjam as atitudes agressivas e atormentadas daqueles que se encontram enganados, mas que também vão se achar, também vão sair do buraco, aqueles que estão, e vão se encontrar, isso é inevitável. Mas aqueles que se opõem ao nosso modo de ser, não devem nos demover dos nossos objetivos. É uma objeção deles, problema deles. Eu não tenho que seguir as sugestões deles. Muito bem, o modo de ser de Jesus foi amar em todas as circunstâncias, deixando as pegadas luminosas que desde há 2000 anos constituem o roteiro de segurança para a humanidade, em grande parte desatenta aos seus ensinamentos, o que é lamentável para nós, né? Buscando equivocadamente soluções externas para necessidades internas. Não adianta uma plástica nova no nariz, no queixo, se o problema é emocional ou cognitivo. A plástica é feita no momento certo, mas ela não substitui uma necessidade interna, porque ela é um problema externo. Seja, pois, o teu modo de ser feliz aquele que o amigo divino te ofereceu como modelar, e nunca te aflijas, porque ele está contigo. Nunca te aflijas. Temos que aprender isso, não é? A gente faz algumas coisas certas aqui, erradas ali, aí a gente fica aflito, fica meio ressabiado. Opa, mas ele está junto conosco. Eu errei mais uma vez, dei uma bancada, preciso aprender. Você acha que o aluno que está na escola que não aprendeu, o professor vai abandoná-lo? Ah, não, você não está aprendendo, então se vira sozinho que eu tenho que cuidar dos outros. Mas ele está na escola para aprender, ele precisa da orientação dos professores, né? Isso é natural. Bom, gente, agradecemos aos benfeitores porque eles estão nos ajudando nesse processo de crescimento pessoal e social, não é? A nossa trajetória tem os altos e baixos. Nós pisamos na bola muitas vezes, sim, mas também acertamos. Estamos desejosos de melhoria, isso tem que ser valorizado e não jogado fora, como se não fosse humildade falar das virtudes que nós alcançamos. Humildade, o que é? Negar o que nós alcançamos? Então, para que nós alcançamos alguma coisa? Para jogar fora? Não, ela serve para a nossa melhoria. Ela nos qualifica, nos melhora. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu lembro de uma fala de um amigo na Casa Transitória que ele falou: nós já tivemos as 3 revelações, está faltando a 4ª. Falei, mas como a 4ª? E ele fala, a primeira é Moisés, a segunda é Jesus, a terceira é o Espiritismo, não é? 3. Sabe qual é a 4ª? A nossa revelação. Nós recebemos do Espiritismo toda a orientação que Jesus propôs para a nossa transformação. Agora falta a nossa revelação, nós nos revelarmos, nós nos abrirmos para aceitar, para trabalhar as propostas do Espiritismo, que é a terceira revelação. E nós aprendemos isso. Nós temos que tirar um monte de coisas obsoletas, empoeiradas dentro de nós, preconceitos, crenças falsas, superstições, etc., que emperram, que dificultam o nosso caminhar, achando que coisas assombrosas ou difíceis vão acontecer e que a vida se constitui somente nisso. Não, precisamos polarizar a mente nas coisas boas, nas propostas dos benfeitores espirituais, confiando nas nossas ações,
aprendendo, não tendo medo de corrigir e buscar acertar. Muito obrigado a todos por estarmos juntos. Fazemos agora a prece ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de permitir que Joana de Ângeles trouxesse toda essa obra monumental da série psicológica que nos ilumina. Agradecemos a Joana de Ângeles, aos nossos mentores que agora estão conosco em nossas casas, a esta rede psíquica que se formou entre todos os envolvidos neste estudo, como nos vários outros estudos de pessoas pensando no bem que está fazendo as suas lives na internet. Obrigado, Jesus, obrigado aos benfeitores e até o próximo encontro e um beijo para todos vocês.